Giro Conte. Entrevista. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui nesta segunda-feira de janeiro, né, dia 23 de janeiro, para este momento, talvez a mais importante pasta do governo, né, que é a Educação, o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Prazer enorme, sempre muito bom te receber aqui, Alan. Bom dia. Bom dia, prazer é meu, João Edson. Quero cumprimentar você, quero cumprimentar a Juliana, o Neto, toda a bancada aqui do Giro Conte. Para mim é sempre um enorme prazer estar falando sobre a educação, e ainda mais nesse momento, né? Hoje, dia 23 de janeiro, os pais se preparando, as escolas se preparando para receber os alunos. As nossas aulas começam no dia 6 de fevereiro, estamos em semana pedagógica e estamos aqui à disposição. É que eu falei, em janeiro, o mais importante secretário de Estado é o da Educação, porque é onde as pessoas estão voltando das férias, professor, uma série de coisas. Existe alguma novidade, existe alguma coisa que vai ser diferente esse ano do ano passado? Bom, com certeza, a gente tem preparado aí um ano bem diferente no ponto de vista focado ainda na recomposição da aprendizagem. Nós não podemos esquecer que em 2020, 2021 nós ficamos aí 1 ano e meio com escolas fechadas e que isso aconteceu e a defasagem na aprendizagem está aí, né? Então, todos os estados têm trabalhado num currículo onde tem como foco a recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes. E aqui no estado de Mato Grosso não é diferente, né? A gente tem trabalhado na recomposição dos anos iniciais com material complementar. Nós temos trabalhado aí esse ano, eu tenho dito que o circuito de aprendizagem, que é um acompanhamento, um monitoramento, essa cultura do acompanhamento é muito importante, porque a gente sabe, nós somos estudantes, a gente sabe como é que é a garotada de hoje em dia, né? Deixa tudo em cima da última hora. Sim. E acaba que tem dificuldade para você recuperar ou algum tipo de recuperação na aprendizagem. Então a gente tem trabalhado com os materiais estruturados, com formação continuada dos professores, né? Melhoria na infraestrutura, a sala de aula transformada, professor com computador, estudante com computador, dentro das salas de aula com tecnologia de ponta, né? Internet de alta velocidade, ou seja, toda a ferramenta necessária para que o professor coloque em prática ali, dentro de sala de aula, um movimento muito melhor ali para aquele estudante. E nós vamos estar sempre avaliando esses estudantes a cada bimestre para a gente verificar como que tem andado essa recuperação e essa recomposição da aprendizagem. Então, esse ano a gente espera que cada vez mais os resultados na educação venham a melhorar, né? E para a gente garantir isso, a gente trabalha sempre naquelas 3 frentes, né? Que é o acesso, que é para você garantir a matrícula daquele estudante, e a gente tem trabalhado muito forte para fazer a busca ativa escolar, a permanência, que é um transporte escolar de qualidade, uma alimentação escolar de qualidade, e por fim, a aprendizagem. Então, esse é o grande desafio da gestão hoje. Então, por isso que esse grande investimento em material didático de qualidade, esse grande investimento em equipamentos, né, de tecnologia, computadores, estruturar laboratórios, estruturar biblioteca, né, e esse acompanhamento juntamente com a formação continuada dos nossos professores. E esse ano a gente tem algumas novidades. Temos escolas vocacionadas do esporte, tem escola vocacionada para as línguas, temos aí também língua inglesa no ensino fundamental, no ensino médio, e toda uma preparação de incentivo para os nossos professores e para os nossos estudantes. Hoje nós temos aí 670 escolas, nós vamos estar premiando os estudantes, em torno de 30 estudantes por escola, aqueles que tiverem os melhores resultados, e aqueles que não tiveram bons resultados, esses estudantes terão que apoiar esses estudantes dentro de sala de aula para que eles ali tenham uma performance boa dentro de sala de aula. Então tem muita coisa que a gente tem trabalhado. Essa semana a gente está em semana pedagógica, conversando com os profissionais da educação, colocando em prática aí as diretrizes que nós discutimos para 2023, atribuição de professor. É importante dizer também que aquele pai que ainda não realizou a matrícula do seu filho ou a rematrícula, procure a unidade escolar ou procure uma diretoria regional mais próxima da sua casa e efetiva a matrícula do seu filho. Então, a gente está aí muito animado para esse ano e eu tenho certeza que nós teremos aí grandes resultados na educação do nosso estado. O nosso parceiro lá de Pontes Lacerda, o Antônio Luiz,
tem uma pergunta para o secretário de Estado de Educação. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, João Edson. Bom dia, Juliana. Bom dia, Neto. E bom dia, secretário. Prazer tê-lo aqui no interior, ouvindo, na verdade, toda a demanda também da educação estadual. Secretário, tem 2 questionamentos. O primeiro é em relação à escola militar aqui em Pontes Lacerda, que está cobrando de seus alunos um enxoval de uniformes que custa hoje em torno de R$1.000, já que muitos alunos não podem custear esse uniforme. Qual que é o posicionamento do secretário de Estado de Educação? Outro questionamento é da Escola São José, a escola que desde 2017 está sem uma quadra poliesportiva para atender os seus alunos. Este ano serão mais de 1.200 alunos ingressos, portanto, nessa escola. Qual que é o posicionamento do senhor? Antônio Luiz de Pontes Lacerda. Bom, Antônio Luiz, obrigado aí pela pergunta. Vamos lá, hoje nós temos 12 mil estudantes nas 30 escolas militares no estado de Mato Grosso. Aí em Pontes Lacerda, como nos outros municípios também, os estudantes hipossuficientes, que significa dizer aqueles estudantes que têm renda familiar até 4 salários mínimos, esse aí está isento do uniforme. Por quê? Porque o Estado vai fazer a distribuição gratuita desses uniformes. Estamos finalizando o processo licitatório. Acredito aí que nós, em fevereiro, já temos ordem de serviço e a empresa ganhadora vai estar fabricando e fornecendo esses uniformes para esses estudantes hipossuficientes aí que não têm condições da compra desses uniformes. Vale lembrar também que o governo do estado de Mato Grosso, para a escola regular, para a escola quilombola indígena de tempo integral, todos os estudantes vão receber uniforme esse ano também. Além do uniforme, vão receber kit escolar, caderno, transferidor, régua, lápis, caneta, ou seja, todo aquele material que é necessário para realizar as atividades dentro de sala de aula, todos os estudantes da rede vão receber. Como todos os pais que estão acompanhando a gente sabe o quanto isso é caro, eu sou pai também. Esses dias eu fui comprar um material da minha filha e eu vi que os valores lá realmente aumentaram bastante e eu vejo que os pais têm dificuldade. Agora imagina aquele estudante que não tem condições de fazer a aquisição nem mesmo ali de um lápis. Às vezes você via que os professores teriam que fazer uma espécie de uma cota ali para chegar esse material, chegar esse caderno, enfim, tudo que ele precisa para realizar as atividades. Então o Estado também esse ano dá o kit escolar para todos os estudantes da rede. Em relação à Escola São José, a quadra poliesportiva, o Estado vai publicar um edital nos próximos dias, um RDCI. Tá? Nós vamos construir 72 quadras no estado de Mato Grosso, ou seja, todas aquelas escolas que não têm quadra poliesportiva vai receber. O RDCI é um regime diferenciado, onde você contrata a empresa, aquela empresa realiza o projeto básico, o projeto executivo e a execução da obra sem nenhum tipo de aditivo, ou seja, é aquele valor, ponto final. E a empresa que vai participar do certame licitatório será dividido aí em alguns lotes, porque o estado nosso é muito diversificado e existem várias escolas que ainda não têm esse acesso a esse equipamento esportivo. Então, acredito que em fevereiro a gente publica e São José está nessa lista e eu tenho certeza que esse ano vai ser aí atendido com essa quadra poliesportiva. Vale lembrar também que hoje, das 680 escolas que nós temos no estado de Mato Grosso, boa parte delas estão passando por um tipo de melhoria na sua infraestrutura, seja reconstrução, seja reforma geral, seja ampliação de sala de aula, seja manutenção preventiva e corretiva, para que a gente tenha um ambiente atrativo para o professor, um ambiente atrativo para o estudante. Então, isso faz muita diferença no ambiente de aprendizagem, que tanto o aluno quanto o professor se sente bem naquele espaço, um espaço acolhedor, um espaço atrativo. Então, isso é muito importante. E a gente cada vez mais está melhorando. João Edson, você sabe que em 2019 eu tive aqui falando sobre a infraestrutura escolar, o Estado com sérios problemas na área financeira, não conseguia retomar a obra, era sala de aula de lata, vários problemas no estado, e hoje a gente conseguiu virar essa página, né? Nós conseguimos destravar todas as obras que estavam paralisadas, entregamos várias escolas e o estado tem um programa forte ainda para continuar esses investimentos na infraestrutura, né?
isso em parceria também com os municípios. Só no ano de 2021, 2022, foram mais de 170 convênios com as prefeituras que têm apoiado o Estado também nessas melhorias. Então, estou falando aí de mais de 50 novas escolas, estou falando de mais de 100 novas reformas. Então, é um investimento muito grande, né? O Estado hoje na educação tem investido mais de 15% da sua receita. Então, isso é algo muito importante. Infraestrutura a gente não consegue melhorar de um dia para o outro, né? Então, leva um tempo, está em execução todos esses processos, e eu tenho certeza que nos próximos anos, cada vez mais, nós vamos ter espaços adequados, nós vamos ter escolas atrativas, e quem ganha com tudo isso é o nosso estudante, é o nosso profissional da educação. Secretário, o senhor falou aí que está investindo 15% do orçamento da educação, né? Mas o senhor também citou alguns desafios para 2023, que é melhorar o índice de Mato Grosso no INDEB. A gente percebe um esforço da Secretaria nesse sentido. O senhor acabou de citar o transporte escolar e também a alimentação escolar, o lanche dos alunos, né? Parece que hoje o repasse não chega a 40 centavos, né, por alunos. Com esse orçamento de quase 4,4 bi, né, 4 bilhões e 400 milhões que a SEDUC tem, o que é possível fazer para melhorar esse índice, né, já que precisa de planejamento, investimento e formação continuada, mas também melhorar o repasse para o transporte escolar e para a alimentação escolar. Eu já emendo também, secretário, porque eu sei que vai pintar muita pergunta para o senhor aí, com relação a escolas indígenas. São 46 povos indígenas aqui no Mato Grosso. Como é que está o investimento na formação continuada, né, e também na produção de material bilíngue? Muito boa pergunta, Neto. Vamos lá. Primeiro, os repasses, né, os recursos que a gente manda para as escolas. Vale lembrar o PDE, que é aquele recurso o dinheiro direto na escola. Me lembro que em 2019 tínhamos dificuldade lá do básico, né, do material de limpeza. Hoje as escolas recebem 3 recursos. O recurso para fazer o desenvolvimento na parte pedagógica, outro recurso para conectividade, que você tem que manter a infraestrutura ali de internet, você tem que manter a infraestrutura de internet em todas as salas de aula, e recebe um recurso para manutenção preventiva e corretiva. Esse recurso é até R$100 mil, recurso de conectividade é até R$80 mil, e o recurso PDE pedagógico é de acordo com a quantidade de estudantes. Então, hoje as escolas elas recebem 3 recursos para fazer esse tipo de movimento, ter a sua autonomia, ter o seu planejamento pedagógico e executar esse plano de ação. No transporte escolar, o governador Mauro Mendes, no ano passado, ele determinou aumentar de R$ 3,00 para R$ 3,50 o valor do quilômetro, e também entregou 600 ônibus, um investimento aí de R$220 milhões do governo do estado, ou seja, renovar parte da frota. Todo início de ano a gente vê aqueles problemas no transporte escolar, que o ônibus não é adequado para levar deficiente, que o ônibus em péssimas condições. Então, o ano passado foram entregues 600 ônibus. Vai ajudar e muito aí o transporte escolar rural. Na questão da merenda, vale lembrar que o governo federal passa 36 centavos. Em 2019, o governo ele colocava 16 centavos. Aí eu pergunto, dá para servir uma alimentação de qualidade? Não. O que o governador Mauro Mendes fez? Aumentou R$1. Hoje o governo do estado de Mato Grosso coloca 1,16 mais os 36 centavos. Com isso a gente consegue melhorar esse atendimento, servindo uma alimentação principal de acordo com o cardápio da unidade escolar. Na entrada dá para servir um lanche e na saída uma fruta. Então você consegue dar uma condição, você consegue melhorar essa merenda e você começa a tornar isso melhor, né? A gente sabe que muitas crianças, muitos estudantes, às vezes só tem aquela refeição naquela unidade escolar. Então tem que ser uma alimentação reforçada e o governo do estado de Mato Grosso tem feito isso. Estou vendo aí o governo federal sinalizando alguma coisa, alguma melhoria nesse sentido, né? Então a gente está aguardando o governo federal sinalizar, e sinalizando com certeza a gente vai melhorar cada vez mais essa alimentação. Bom, questão dos índices educacionais. Nós tivemos aí na semana passada a Fundação Getúlio Vargas divulgando os resultados de aprendizagem. Vocês sabem que o IDEB é a cada 2 anos. Em 2021 nós fizemos as provas, em 2022 foi divulgado o resultado, o estado saiu de 23º para 19º, tivemos aí uma melhora, isso demonstra que a gente está no caminho certo, e a Fundação Getúlio Vargas fez as avaliações em 2022 utilizando o mesmo parâmetro
que é utilizado no SAEB, né? A mesma matriz curricular, para que a gente não destoa, né? Que a gente tenha condições aí de fazer comparação e verificar o que nós crescemos. Então nós aumentamos 18,9% na aprendizagem. Então nós estávamos com nota de 4,2, que é uma nota ainda baixa, né? E fomos para uma nota de 5,1. Isso demonstra que, mais uma vez, a gente está no caminho certo, as políticas na área da educação, na área da aprendizagem está começando a surtir efeito, mas eu volto a repetir, existe ainda um caminho longo, existe ainda um desafio muito grande para a gente ter uma educação que nós sonhamos para os nossos filhos e que eu tenho certeza que todos nós estamos trabalhando para que coloque isso também para os filhos da educação pública desse estado. Então a gente tem trabalhado muito, a nossa equipe na Secretaria de Educação, juntamente com os diretores regionais, os diretores escolares, um programa forte aí de valorização do professor. Esse ano foi aprovada uma lei na Assembleia, onde o diretor escolar, o secretário escolar e o coordenador de todas as escolas vai ter um incremento aí de 33%. Tá? Esses profissionais eles trabalham 40 horas e só recebia por 30. Então a gente faz uma correção. Além desse regime integral, ele recebe dedicação exclusiva. Então hoje esses gestores da unidade terão aí bons salários para que tenham condições de fazer uma boa gestão dentro das suas unidades educacionais. É só isso que vai resolver o problema? Não. Na educação, todas as pontas você tem que ter um plano de ação para atuar. Então, além disso, eu falei de premiação para os estudantes, mas nós temos também gratificação para todos os profissionais da educação. Ou seja, nós teremos metas coletivas, cada escola vai ter uma meta de aprendizagem e teremos aí metas individuais, onde aquele profissional da educação, ele tem um conjunto de horas na parte de formação que ele tem que executar, assiduidade também, né? Todas as escolas vai ter o webponto. Então, a assiduidade a gente vai cobrar bastante, porque a taxa de absenteísmo hoje do estado de Mato Grosso é 6%. Então, você imagina 33 mil profissionais da educação, onde você é muito alta. Então, nós vamos ter incentivo também, né? Aquele professor que cumprir toda a sua jornada de trabalho durante o ano também vai ter um peso. E, é claro, a avaliação do estudante. Então, com metas coletivas e com metas individuais, nós temos condições de ter uma equidade, né? Não é só aquele professor que teve bons resultados, ele também tem as metas individuais dele. Se ele cumprir, ele vai ter um incremento salarial no final do ano. E se tiver a meta da escola que atingiu os resultados de aprendizagem, ele também melhora esse incremento. Então a gente tem trabalhado nessas diretrizes. Como eu sempre falei aqui, o estado de Mato Grosso não reinventa a roda. A gente tem colocado em prática ações, projetos que já deram certo, que já foram testados em outros estados, que já foram testados em outros países, e a gente replica aqui, é claro, adaptando o contexto regional para que a gente tenha aí boa evolução. E a gente vai continuar nessa frente, trabalhando muito no desenvolvimento profissional, trabalhando na formação continuada, fazendo a intervenção pedagógica, laboratório de aprendizagem, que é muito importante dizer também, aquele aluno que tem dificuldade, que não conseguiu adquirir aquela habilidade, aquela competência, a gente tem aulas de reforço que podem acontecer no contraturno, que podem acontecer no período regular, isso vai depender da organização de cada unidade escolar. Então, com isso, a gente espera recompor a aprendizagem e melhorar os índices cada vez mais da educação do nosso estado. Vale lembrar que a gente tem uma educação 10 anos, que nesses próximos 4 anos de gestão do governador Mauro Mendes, a gente quer terminar entre as 10 melhores educações do nosso país. Hoje a gente está em 19º. Então tem uma caminhada longa aí pela frente, mas tem uma caminhada que é possível, porque existe uma organização, existe uma política pública séria, honesta, existe profissionais da educação que estão engajados aí em fazer o melhor. E a gente vai continuar nessa frente e eu tenho certeza que os resultados vão aparecer. Agora são 7h24, nós estamos entrevistando o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. O nosso ouvinte, Gustavo, ele fez uma denúncia, né? O Gustavo Manzano. Eu quero misturar a denúncia dele aqui com a pergunta que eu vou fazer. Gustavo, ele diz o seguinte, olha, pergunta para o secretário, quando que o professor vai parar de ter que dar nota para o aluno passar de ano? Já que ele está dizendo o seguinte em tese, né? Que o aluno vai mal, tira nota baixa, quando chega no final do ano,
os diretores, alguém pressiona o professor para dar nota para o aluno passar, isso prejudica depois quando vai fazer uma avaliação, termina tendo um prejuízo. Mas eu queria colocar junto, com essa questão dos 10 anos, com toda essa mudança, eu lembro de uma outra entrevista aqui, que o senhor falou que teria como referência, foram buscar como referência a educação no Ceará, que é a que estava mais bem qualificada no Brasil, né? O MEC, hoje ele é comandado pelo Ceará, né? O ministro da Educação, né? e a segunda maior pessoa dentro da educação vieram diretamente do governo do Ceará para lá. Isso vai facilitar, respondendo já o Gustavo Manzano, e quero saber, isso vai ajudar no processo de desenvolvimento aqui em Mato Grosso, tendo no Ministério da Educação alguém que foi referência para a educação básica? Bom, eu vi os nomes que foram anunciados, tem o ministro Camilo, tem a Isolda, que foi ex-governadora do estado do Ceará, foi secretária estadual de educação, trabalhou também em Sobral, né, que é onde nós temos aí boas referências. Terra dos Gomes, do Ciro Gomes, sim, do Incide. Então, assim, a gente espera muito que as políticas públicas que foram desenvolvidas no estado do Ceará, ele vem agora para um contexto federal e também com recursos para que os estados e municípios tenham condições de executar. No nosso resultado que foi divulgado pela FGV na semana passada, onde nós tivemos o melhor desempenho foi no ensino fundamental. Sim. E dentro do ensino fundamental, o estado tem uma política muito forte que é o Alfabetiza MT, em parceria com 141 municípios, para garantir que aquela criança seja alfabetizada na idade certa, quando ela completa 7 anos de idade no 2º ano. Então nós executamos essa política assim com muita força. E participaram os municípios, participaram das formações, eles receberam material didático, receberam orientação, teve um monitoramento muito forte por nossa parte e nós vimos o resultado. Então a gente viu que essas ações, ela é muito bem vista. Sim. E ela surte esses resultados educacionais. Então eu espero com essa equipe do MEC, pelo menos o que a gente está percebendo é que está montando um grande time lá, para que essas políticas também venham alcançar todos os estados da federação. Além dela, uma política muito forte aí na área da educação de tempo integral, né? Uma política de fomento para destravar as obras que estão paralisadas. Então, eu torço muito para que essa equipe venha executar as ações que estão sendo planejadas e que, de fato, o Ministério da Educação agora coloque uma governança horizontal, uma governança onde de fato vai ouvir os estados, vai ouvir os municípios, mas não só ouvir, mas colocar em prática ações e também apoiar tecnicamente e apoiar financeiramente os estados e os municípios para que tenham êxito nas suas políticas educacionais. Respondendo à pergunta do Gustavo em relação à nota e avaliação, como que funciona o estado de Mato Grosso? A gente tem uma política de ciclos. Então você tem do 1º ao 3º ano um ciclo, do 4º ao 6º ano outro ciclo e do 7º ao 9º outro ciclo. A retenção, ela acontece no final de cada ciclo. Porque você imagina aquela criança que está no processo de alfabetização e ela tem que ser alfabetizada até o 2º ano. Não quer dizer que aquela criança não conseguiu todas as suas habilidades ali naquele 1º ano, que ela não vai conseguir no 2º ano. Então você tem que estar procurando sempre recompor e sempre recuperar. Se você for reter em cada ano, você começa a ter problemas nos anos seguintes. E você começa a criar bolhas ali e que você vai desmotivando aquela criança, você vai desmotivando aquele jovem. Com isso a evasão vai aumentando, ele vai tendo uma perspectiva diferente de escola. Porque a escola é um espaço acolhedor, é um espaço de crítica, é um espaço de comunicação, é um espaço de interação. Então a prova é onde você coloca ali se de fato a aprendizagem daquele estudante evoluiu durante aquele ano. Mas também não quer dizer, se você reter ele naquele ano, que ele não possa ser recuperado no próximo ano. Então isso não acontece só na escola pública, isso não acontece no estado de Mato Grosso ou no Brasil. As escolas na Europa não têm retenção. Eles sempre vão apostando no estudante ali para recuperar, para recompor, para não desmotivar ele, né? Nas escolas particulares da mesma forma também. Não retém o aluno ali.
Então vai trabalhando com dependência nas avaliações, vai trabalhando no contraturno com aula de reforço, e você vai puxando aquele estudante. Então na escola pública também acontece dessa forma. A gente não retém ele no final de cada ano, retém no final de cada ciclo. Porque você imagina só, no terceiro ano, se aquela criança não foi alfabetizada, como que ela vai adquirir, como que ela vai aprender as outras habilidades se ela não sabe o básico, ler e escrever? Então começa a ter dificuldade e começa a também desmotivar a criança, que ela não consegue acompanhar os estudantes e os colegas que estão dentro da turma. Então existe uma estratégia, os maiores pensadores da área da educação, os maiores doutores defendem essa tese, e a gente também acredita nessa direção, de a gente sempre estar recuperando e recompondo a aprendizagem daquele estudante. É que tem uma questão cultural, né? A nossa cabeça foi culturalmente organizada para que o ano letivo e o ano civil fosse o mesmo. Então, quando muda de ano, a gente fica querendo saber se as crianças passaram ou reprovaram, né? Bem lembrado, professor. É uma questão cultural. Isso. E houve uma mudança, né? E a maioria dos pais não estudaram nessa nova mudança. Então, assim, é mais difícil ter essa compreensão. Principalmente com criança, né? Quando você coloca faixas etárias diferentes para alguém que reprovou e ele fica com uma turma menor, para adultos isso vai ficando menor, né? Mas quando é criança, essa diferença de faixa etária faz diferença na convivência entre eles também. Muita diferença na convivência. Ele não acompanhar o coleguinha que está ali no primário com ele, imagina. Então isso desmotiva também. Sim. E hoje essa questão dos aspectos da educação socioemocional tem interferido muito no desempenho. Então cada vez mais a gente despertar esse sentimento de responsabilidade, né, esse sentimento de respeito ali dentro, de ética dentro de sala de aula. Então cada vez mais são assuntos e são temas que são tratados dentro da sala de aula. Para que isso aconteça, você tem que ter uma turminha ali bem unida. Agora são 7h32. Secretário, nós sabemos que o senhor tem um compromisso, né? Quero agradecer muito a sua vinda aqui, dizer que os microfones aqui estão sempre à disposição da Secretaria de Educação. A hora que vocês quiserem é só acionar, né? E a gente vai ter sempre convidando. Se tiver alguma coisa que o senhor quiser falar, fique à vontade. Muito obrigado por essa visita aqui hoje, em pleno janeiro, numa segunda-feira. Bom, eu que agradeço o convite e aproveito mais uma vez para reforçar todos os pais responsáveis que estão acompanhando. Procure a sua unidade escolar, procure a Diretoria Regional de Educação, vai lá, faça a matrícula do seu filho. Tem muito estudante ainda para matricular, principalmente no ensino médio. A gente sabe que às vezes existe uma cultura de deixar tudo para a última hora, mas não faça isso. Vai lá, procure a escola efetiva, vai lá pegar as informações, como que vai funcionar o ano curricular, como que vai funcionar o ano letivo, o que vai ter de novidade, os pais participar das reuniões de pais e mestres. Então é muito importante que a família acompanhe a vida escolar do seu filho, porque isso faz uma diferença enorme, tá? E tem muita coisa legal, tem muita coisa boa. A gente preparou o ano de 2023 com muito amor, com muito carinho. Os nossos professores estão motivados, prontos para acolher o seu filho. Então vamos lá, Educação do Estado de Mato Grosso esse ano com certeza terão bons resultados, e os nossos estudantes, que é o bem mais valioso desse estado, vão aprender muito aí. Então a gente conta com o apoio de todas as famílias e de todos os responsáveis aí para a gente focar no ensino dos nossos estudantes. Um abraço e obrigado aí pela oportunidade.